situação é a seguinte: você tem um jovem que está passeando de bicicleta num bairro nobre. Aí você tem outros 2 jovens que também estão neste mesmo bairro nobre e que decidem parar este jovem que está de bicicleta para acusá-lo de roubo, sem qualquer prova. É só uma pessoa andando na rua de bicicleta. Outras 2 pessoas vêm e falam: essa bicicleta é minha, foi roubada faz uns dias. Foi você quem roubou. A pergunta, a gente pode fazer várias perguntas, mas no país em que vivemos, a primeira delas seria: qual será a cor dessas pessoas que participaram dessa interação? E a segunda delas é: como será que o jornal falou disso? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/Jana Viscardi ou aqui mesmo através do programa de membros, e pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que elas conheçam o que eu venho fazendo aqui neste modestíssimo espaço. Eu tenho um quadro no canal que se chama Notícias Incríveis. E é claro que o Notícias Incríveis é um nome irônico, porque essas notícias que eu compartilho são notícias bastante problemáticas. E o que a gente faz no quadro é justamente discutir os problemas dessas notícias. E hoje a gente vai olhar para justamente esse caso que eu trouxe no começo do vídeo, em que um jovem negro está passeando de bicicleta num bairro nobre do Rio de Janeiro, o Leblon, e 2 jovens, um casal, supostamente, brancos, esses 2 jovens, param este rapaz, simplesmente por existir andando de bicicleta, para dizer que ele roubou a bicicleta que está usando. Essas pessoas fazem isso sem qualquer prova e só param de... eu vou chamar de agressão aqui, não sei se essa é a palavra, mas de agredir esse rapaz que só estava andando de bicicleta quando esse casal não consegue conectar a chave que eles tinham na mão na bicicleta do rapaz. Chamei aqui de agressão, né? Uma agressão verbal, mas você pode chamar aí de, sei lá, eu nem sei, né? Do que chamar esse ato. Mas a gente pode chamar essa atitude de uma atitude racista. Como é que essa atitude racista de acusação indevida, talvez, né, seja essa a maneira de dizer, de acusação indevida, como é que isso foi reportado pelo jornal? Pois muito bem, o jornal O Globo decidiu falar sobre esse assunto. E essa cena que eu tô te contando aqui, assim, sem detalhes, foi descrita numa postagem do jornal O Globo da seguinte maneira: jovem negro acusa casal de racismo no Leblon após precisar provar ser o dono de sua bicicleta elétrica. Veja, se ele precisou provar que era o dono da bicicleta, ele tá acusando um casal de racismo. O que será que aconteceu primeiro? Para a gente entender qual seria a ordem ideal, digamos assim, da escrita dessa manchete. E quando eu digo ideal, eu coloco esse ideal aqui entre aspas, porque sabemos muito bem que a escrita das coisas pode ser feita de muitas maneiras. Há muitas formas de descrever um único episódio. E é importante a gente atentar para a maneira como esses episódios são descritos, e é por isso que eu faço Notícias Incríveis, mas nunca há uma forma só de dizer as coisas. Você, inclusive, pode trazer as suas sugestões de como escrever essa manchete aqui embaixo. Mas pensemos aí em como isso aconteceu. Esse jovem negro, ele simplesmente acusa um casal, e aqui está se explicando depois, né? Após precisar provar. Mas a ordem não é essa. Ele está andando de bicicleta, ele é abordado e acusado indevidamente por um casal de roubo. Mas esse jovem, ele não é o agente dessa ação, não é ele quem começa essa história. Ele está sendo acusado injustamente por alguém. Então, na verdade, por que ele é o agente? Por que está dizendo que ele acusa o casal de racismo? Ele não acusa o casal de racismo. O casal agiu de maneira racista contra ele estava só existindo no mundo. Então, por que essa é a ordem dessa escrita? Né? Por que se concentraram em dizer isso? E por que depois a gente tem uma postagem, só ele tem nome? Porque
pessoas que promoveram a acusação indevida não têm nome na matéria. Ele é o único que tem o nome trazido, a história trazida, como se fosse meio que preciso provar o que ele é para dizer que não foi ele. Quando, na verdade, por que não está se falando desse casal que está cometendo um ato racista? Veja, eu nem tenho palavras para dizer. Mas uma outra forma de escrever essa manchete é dizer que casal acusa indevidamente jovem por roubo de bicicleta. Comete injúria, eu não sei o nome disso, mas você tá entendendo? Quem promoveu a ação racista foi o casal. Uma outra possibilidade que eu vi inclusive nas redes, a Andresa Delgado compartilhou, seria: jovem negro é vítima de racismo no Leblon após precisar provar ser o dono da sua bicicleta elétrica. Veja, se ele tá precisando provar uma coisa, simplesmente por estar andando ali, nem de longe ele deveria ser o foco daquela cena, daquela situação. Ele é quem está sofrendo essa agressão verbal, né? Que está sendo acusado de algo que ele não viveu, precisou parar, precisou provar. É engraçado a gente ver as pessoas... Engraçado não, é triste, na verdade. Ver as pessoas falando que não existe racismo no Brasil. E aí você conversa com pessoas negras e essas pessoas vão dizer que elas andam, inclusive, com nota fiscal de produtos que têm em mãos para evitar serem acusados justamente do que aconteceu com esse rapaz. Mas a gente continua colocando o rapaz nesse lugar de quem acusa o outro. Mas não foi ele que começou essa história e eu tô frisando isso várias vezes, porque há outras maneiras mais produtivas de se escrever essa matéria, de se escrever essa manchete, de abordar essa situação. Pausa rápida. Eu estava editando e decidi voltar aqui para fazer um comentário. Tô até segurando o celular na mão. É comum se trazer o argumento de que um jornal ele não faz a afirmação do tipo casal é racista, ou, por exemplo, sujeito mata a mulher, quando há, por exemplo, situações que estão sendo investigadas. É uma questão jurídica, então se usa o termo suspeito, por exemplo, se usa o termo acusado, só para dar aqui alguns exemplos para vocês. Mas nós sabemos também que esse tratamento não é o mesmo para todo mundo, né? Quando você tem pessoas que são mortas em favelas por operações policiais, por exemplo, é muito comum que as pessoas sejam chamadas de bandidas, sem qualquer tipo de investigação. Então isso também é motivo para um tema, para um outro vídeo, né? Então, mas eu entendo que esse argumento é um argumento que também é importante para o jornal, para dizer que, veja bem, eu não vou dizer com todas as letras tal coisa agora quando algo está sendo investigado ou em avaliação. Mas isso não nos impede de questionar, não deveria ser a razão pela qual a manchete do jornal O Globo foi escrita dessa maneira, porque é possível descrever o que aconteceu sem, então, dizer que o casal, se é algo que tem a ver com crime, então racismo é crime. Então você vai dizer que eles são racistas, talvez você não possa dizer isso no jornal, considerando esse elemento jurídico, mas você pode descrever o que o casal fez, ao invés de dizer que o jovem acusa o casal de racismo. Então você poderia lançar luz sobre a ação do casal, ao invés de dizer que é o jovem que os acusa de racismo. Então, como eu disse, há sempre diferentes formas de dizer as coisas possíveis, inclusive quando se teria, porventura, aí, um argumento jurídico de dizer por que é que não se diz que o que o casal foi racista, por exemplo. Só tô dando aqui, você pode trazer outras nuances, outros elementos, se você trabalha em jornal, por exemplo, dessa questão jurídica e tal. Tô trazendo esse ponto porque esse argumento é muito trazido, mas isso não nos impede de fazer a crítica à maneira como o jornal escreveu a manchete, tá? Vamos volta para aí o que eu tinha gravado antes. Além disso, quando você olha o post, você vai ver que é o rapaz que aparece na foto. É ele. Claro, né? A manchete
tá colocando ele como esse quem acusa, e aí aparece uma foto dele lá no Rio de Janeiro, em frente à praia, de bicicleta. Cadê a foto do casal? Por que não tá aparecendo a foto do casal? Por que quem foi acusado injustamente, indevidamente, de forma absolutamente racista, é quem aparece, é quem vira o centro, e não o casal que hostilizou essa pessoa publicamente, sem qualquer prova de nada, só porque ele tinha uma bicicleta igual a do casal. É claro que não é só por isso, né? É porque ele era uma pessoa negra. Mas por que é a foto dele, então, que aparece? Eu acho sempre importante fazer o Notícias Incríveis pra gente pensar como é que as coisas são escritas, porque como eu já disse e repito aqui mais uma vez, nesse mesmo vídeo, não existe uma maneira só de escrever as coisas. Você aqui embaixo pode trazer suas sugestões e vocês vão ver que as pessoas vão dar sugestões diferentes de escrever essa matéria. Então não é como se o mundo só pudesse ser recortado e apresentado daquela maneira como você vê no jornal. Isso eu repito muitas vezes. Há outras formas de dizer as coisas. Eu estava vendo, por exemplo, que o Brasil 247 fez uma outra escolha. Disse: casal acusa negro de furtar bicicleta elétrica no Leblon e só para quando o jovem prova ser o dono do veículo. Já é uma outra forma de trazer as coisas, colocando o casal como centro, e as imagens que aparecem são das 3 pessoas, ao menos isso. Você tem a foto do casal e você tem a foto do rapaz, que foi acusado indevidamente em função do racismo presente cotidianamente no nosso país. Então, minha gente, esse não é para ser um vídeo longo, mas mais um vídeo para a gente trazer mais uma vez o quanto é importante a gente pensar o que é essa escrita e o que ela nos revela sobre a sociedade em que a gente vive, sobre a maneira também como os veículos de comunicação vão recortando aquilo que acontece, revelando aquilo que a nossa sociedade é, né? Racista. Racista até mesmo na hora de construir uma matéria em torno de um episódio racista, em que você coloca um rapaz como um acusador de algo que na verdade ele sofreu. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu já disse. Eu não digo isso para você dizer que você nunca mais vai ler nenhum jornal. Eu digo isso para você ler com atenção o jornal. Você pode fazer a sua crítica aos jornais. Não é um jornal. Todos os jornais vão viver esses enfrentamentos e vão ter esses problemas. Então você pode ser crítica a esses jornais. Eu nunca faço Notícias Incríveis para que você pare de ler os jornais. É para que você cada vez mais desenvolva esse olhar atencioso à maneira como as notícias estão escritas. Quando esse jovem é colocado como sujeito, ele vira esse centro, mas como eu já disse aqui, ele é quem foi a pessoa que foi atacada. Então ele não deveria ser o centro nesse sentido como quem acusa, porque ele disse aqui que ele acusa um casal de racismo. Ele é vítima de racismo. Então a ordem poderia ser diferente. E isso é importante, e isso está inevitavelmente na língua, porque a gente está falando da escrita de uma manchete. Então a gente está vendo isso numa manchete. Então tá na escrita, tá na língua. Então é o que eu tenho para te trazer hoje. Não se esqueça, como nos comunicamos importa, e não há uma maneira só dessa comunicação acontecer. Há múltiplas formas dessa comunicação acontecer, e a gente está aqui para abrir a cabeça em torno dessas possibilidades e dos problemas de algumas dessas possibilidades. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.